Olá, atrizes, atores e curiosos da internet. Eu sou o Breno Oroz e esse é o Pode Atuar. Se você já tá vindo do YouTube, já sabe o que tem que fazer, né, meu querido? 30 anos aí nas costas de internet, de Google, já sabe muito bem. Se você está nas plataformas de áudio, também já sigam o nosso perfil, além de nos seguir nas redes sociais, @Pode Atuar Oficial. Você nos encontra em todas elas, ok? Até porque assim, é mais fácil, né? Você vai lá em todas, é o mesmo arroba, não tem por que você não seguir. Você que acompanha o Pode Atuar sabe o quê? Que nós já temos episódios sobre técnica de roteiro. Então, se você quer ser roteirista, como que eu posso trabalhar? Como que é o passo a passo para escrever um roteiro? Tem aqui. Você quer ser um diretor? Temos também como que é um diretor de audiovisual. Qual que é o estudo dele pré a gravação no set? Qual que é o estudo pós? O que é o trabalho dele dentro do set? Então, hoje, a gente vai deixar ainda mais enriquecido aqui o nosso podcast, porque vamos falar sobre voz, que é uma coisa muito importante, pois atores são comunicadores e muitos lugares não focam nisso. Então, estamos aqui com ela, que é expert. Posso dizer já que foi minha professora de voz e que eu amo de coração. E além de ser fonoaudióloga com especialização em voz, ela é empresária. Estamos aqui hoje com a maravilhosa Ale Zalaf. Aê! Você prefere Ale Zalaf, Alessandra Zalaf? Qual que é o seu nome? Ale Zalaf, mas a gente já conhece o seu passado, você já conhece o meu passado, então... Não sei até onde isso é bom, vamos ser sinceros, pro. E às vezes, jargão. O quê? É meu jargãozinho, né? Entendi. Às vezes vocês vão ver que eu vou chamar ela de pro, porque a gente teve 3 anos juntos, né, de aula. Não é, menino? Eu sou uma pessoa respeitadora. Nós somos da época da pandemia, não é? Você começou na pandemia. Somos na época da pandemia. Você viu a minha evolução. E não graças a Deus, que se não tivesse evolução também seria bem triste, né? E, Pro, antes de eu começar com esse nosso papo, eu te fazer a primeira pergunta de várias que teremos aqui, eu já quero falar sobre o que? A nossa patrocinadora do dia, que é a Smile.me. Eles são a primeira marca de alinhadores da América Latina a produzir alinhadores invisíveis dentais com Shape Memory, que é uma nova tecnologia, mas de forma muito mais confortável. Então, se você quer eficácia e rapidez no seu tratamento, pega o seu celular, aponta pro QR Code aqui do canto da tela e veja todos os serviços que eles podem te oferecer. Aí você me pergunta, mas Breno, o que tem aí que você tá falando desses queridos? É porque, como sempre, e eu fico muito feliz por isso, inclusive, eles mandam mimos para os nossos convidados. E você vai receber mais um presente aí para você levar para casa. Então eu vou pedir pra nossa produção pegar o queridíssimo presente. Pode passar aqui na câmera, que é bem legal, né? Oi! Isso é o seu momento blogueira, Pro. É. Então, assim, do YouTube, você pode abrir a caixinha, pode reagir. Ai, meu Deus do céu, mas eu não consigo não reagir, né? Porque eu sou essa pessoa que eu sou reagente. Oh, que delícia! Amo, preciso. Isso daqui a gente sempre precisa, né? Obrigada, Smile.me. Eles estão com um presentinho novo. O seu é dessa nova leva que tá mais... uma coisa mais trabalhada na marca. E ainda tem um mousepad. Mousepad, tô tentando lembrar o nome. iPad, mousepad. Muito bom, muito obrigada. Smile.me, seus maravilhosos. Smile. Eu já esmaiei agora, ó. Segura a Smile.me dando... fazendo nossos convidados sorrirem. Não é? Tcharam. Maravilhosa, garota propaganda. Eu sou super blogueira agora. Fico feliz. Aprendeu comigo. Vai falar que não. Foram 3 anos, né? Foram 3 anos influencers, de influências, não é? Exato. Mútuas, não é? Com certeza. Espero. Com certeza, porque, nossa senhora, se vocês pegassem o meu estudo de voz antes... E é isso que eu comentei. Quando nós estamos nesse lugar de aula, porque a escola em que eu fiz aula com você não foi a primeira em que eu tive a experiência de ter aula. E foi o primeiro lugar que eu tive aula de voz. E pro trabalho do ator é muito importante. Mas eu queria te perguntar... Deixa eu só falar aqui tranquilo, pode sentar, tá tudo certo. Não, por aqui. Tá bom? Pode sentar. Tô falando aqui com a produção. Me perdoem. Mas enfim, Pro, então antes da gente entrar nessa questão da técnica do ator e do seu trabalho, eu quero saber quem é você. Olha, que pergunta profunda, né? Que resume em 3 palavras quem é a Ale Zalaf. Não, brincadeira, mas eu quero saber de onde você veio, por que você se tornou fonoaudióloga, que eu acho que não é uma coisa muito comum de você ver uma criança falar, eu quero ser fono. Esse eu bato no peito. É uma profissão nova, né? A fonoaudiologia é uma profissão recente, perto da medicina, da odonto. Sim. Eu, na verdade, não sou de São Paulo, sou do interior. Então, lá na minha cidade, lá em Limeira, o meu irmão tinha questões de trocas de som, né? E daí eu ia com a minha avó acompanhando o meu irmão na fonoaudióloga. E foi uma inspiração ali. Eu tinha 2 pessoas na minha família de profissões totalmente distintas, que eram referências para mim. O meu pai, que é advogado, e o meu tio, que era agrônomo. E daí eu
abriu um leque de opções, mas, enfim, fiz vestibular para Direito, fiz vestibular para Agronomia, passei na Unesp, passei na PUCamp, mas também fiz o vestibular de Fonoaudiologia. E me encantei com a profissão, assim. Eu entrei na fono por conta de questões de trocas de som, né? Então, crianças que falam tudo diferente assim, que a gente chama de ensurdecimento, que, para quem não conhece, né, para o leigo, é uma criança meiga, né? Mas é uma troca fonoaudiológica. E daí, dentro da profissão, eu descobri a voz. Então, no 3º ano de faculdade, eu entrei então na USP, vim fazer cursinho aqui em São Paulo, e daí acabei entrando na USP. E já no 2º ano, já entendi que voz era uma pegada. E tem um parênteses, que eu sempre gostei de imitar as pessoas, de fazer vozes, de cantar. As pessoas falavam assim, você, sabe, amigo, né, que fala assim, você gosta de cantar? Então vai aprender. E eu rebatia, falei assim, você não entende a minha arte. A minha voz é versátil, você não sabe. Eu tinha esses jargões já muito pirralha falando disso, né? Mas já tinha uma comicidade na minha vida, né? Tá. E daí, dentro da faculdade, eu descobri o setor de voz e me encantei com as alterações vocais. Daí, depois de formada, eu fui fazer um curso para me especializar mais. Fiz um aprimoramento, né, no Hospital das Clínicas, que tinham vários setores da fonoaudiologia dentro da voz, mas tinha a parte da comunicação, que eu amo fazer, e a minha empresa é disso. Tinha a parte com profissionais da voz, que a gente atuava mais com professores, locutores, mas era um aprimoramento, né, uma pós-graduação. E tinha o setor de cabeça e pescoço do Hospital das Clínicas, que era maravilhoso, assim, era o lado mais medicinal da coisa. E trabalhar com adolescentes, que era dentro do setor do Hospital das Clínicas, com a doutora Albertina Duarte, que é super conhecida na Fonoaudiologia? Não, ela é médica ginecologista e muito conhecida com o trabalho dos adolescentes há muito tempo. Beleza. E ali a gente trabalhava um pouco com essa questão da atuação também. Então, o que a gente fazia eram alguns aquecimentos, algumas dinâmicas com os adolescentes. E depois de terminado este ano de aprimoramento, eu conheci uma fono que trabalhava com atores, que é a Lúcia Gaioto. E comecei a estudar o teatro com a Lúcia. E a Lúcia me levou, daí estou avançando no tempo, né? Porque a gente tem um tempo aqui, inclusive. Mas a Lúcia me levou para trabalhar com ela dentro do Teatro Oficina. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer profissional foi trabalhar com a Lúcia dentro do teatro. Que eu sou muito grata a ela sabe disso. Sempre que eu posso, eu falo sobre ela. Porque foi, assim, um divisor de águas. Porque eu era uma caipira do interior, ainda sou caipira, né? Pirapora. Mas assim, eu era uma menina do interior que veio para fazer faculdade, fiz os anos de faculdade, 4, 5 anos de faculdade. E aí já estava aqui em São Paulo há mais tempo, mas sempre tinha uma coisa, será que eu volto lá para o interior? Será que eu não volto? Mas eu fui ficando porque eu descobri que é na atuação que eu sou feliz. Então, consegui ligar o que é a técnica da voz, ou o estudo e o trabalho com os atores dentro da fonoaudiologia, mas também com as questões da patologia. Então, eu sou muito feliz assim, nesse sentido e muito grata por trabalhar com isso, porque ontem eu tive uma conversa com um paciente que está em processo de alta e é uma coisa que não dá para explicar. Talvez, se for aproximar para os atores, é assim, tá na beira do palco e estrear, entendeu? Ou terminar um projeto. É muito feliz, eu fico muito feliz, assim, fico emocionada, inclusive. Que coisa fofa. Não, veio de verdade mesmo. Mas então é um pouco isso. Então, dou aula comecei a trabalhar com teatro desde 2000. Dei aula em vários lugares, né? Algumas escolas de teatro. Passei por várias delas, uma faculdade. E agora, desde 2008, estou no Wolf, foi onde a gente se conheceu. Eu fui muito feliz e tive uma grande evolução de voz. De vozes. E uma coisa que eu até queria fazer aqui com o pessoal, eu acho que a gente já pode jogar, que é talvez interessante, é que, não sei se todo mundo sabe, justamente por não são todos os lugares que dão esse estudo de voz, é que existe um aquecimento.
A gente sempre fala do aquecimento aqui, mas a gente nunca explicou o que é o aquecimento. Porque eu acredito que no podcast a gente tem um leque de pessoas que já estão no mercado ou tentando ingressar, que é o nosso foco. Mas também pessoas que estão em casa e que não têm aquela questão mesmo de poder estar estudando. Então, desde o básico para esse pessoal ainda que não tem esse estudo, o que é um aquecimento vocal? São exercícios vocais. Os mesmos exercícios vocais que eu uso para terapia de um paciente, para recuperar a voz dele. Então, a pessoa ficou rouca, tem uma alteração orgânica ou orgânica funcional na laringe. Eu uso uma gama de exercícios para curar. Ok. Né? Então, os exercícios são mais ou menos os mesmos. O que vai mudar é o que eu quero com ele. Então, quando eu penso em aquecer, eu penso em esquentar, né? Se a gente fala assim, vou aquecer isso daqui, eu penso em esquentar. Então, basicamente, a pessoa acha que tomar um chá quente ajuda. Mas para a voz, não. Ele pode ajudar, sim, porque ele me ajuda a esquentar. Mas ele não flexibiliza, porque aquecer é esquentar, com certeza. Flexibilizar, ter um certo relaxamento. Então, eu preciso entender o que eu vou fazer com a minha voz. Por que eu vou precisar do aquecimento para usar a minha voz na sequência? Então eu tenho que aquecer para o podcast. Daí eu tenho alguns exercícios. Por exemplo, eu não preciso fazer um exercício de... projeção. Projeção. Eu não vou fazer a projeção, né? Mas não Pode preciso fazer. eu não preciso fazer um... Né? Não preciso fazer variações de tom. Não preciso fazer a projeção, porque nós temos o microfone. Bem direcionado, né? bem pertinho. Unidirecionado. Unidirecionado. Então, eu vou pensar no que eu preciso e os exercícios que eu vou ajustar. Se eu sou um ator que eu vou para o teatro, daí eu tenho que pensar, sim, em 3 partes. Daí é o jeito que eu ensino e o jeito que eu acho fácil da gente entender a voz. A voz, para se formar, ela tem 3 lugares. Então, ela tem a região do combustível, vamos comigo? A região da fonte do som e a região do filtro do som, né? E ela é uma somatória desses lugares. Então, eu preciso e penso nos recursos, resultados, né, dessa minha anatomia, que é a respiração, a frequência do som, que é o grave e o agudo da nossa voz, a força da nossa voz, né? Se eu falo mais forte, se eu falo menos forte, que é a intensidade, a ressonância e a articulação. A ressonância é o quanto a gente amplia ou dão da voz, né? Porque se eu colocar a minha voz um pouco mais para trás, aqui, não abrir tanto a minha ressonância, colocar uma ressonância mais para baixo, ela não fica tão projetada, né? Então, eu preciso da ressonância. E, além disso, tem o equilíbrio na ressonância, né? Porque eu, por exemplo, aqui assim, e para quem é dublador, eu sei que tem pessoas na equipe que são dubladoras e gostam, né, de fazer vozes, explorar os recursos da voz, é interessante. Então, quando eu tenho um desequilíbrio de ressonância, para o ator, qualquer desequilíbrio da voz é proposta de personagem. Ator e dublador, obviamente, é uma proposta de trabalho, né? Sim. Então, eu posso ter uma voz mais para cá, eu posso ter uma voz mais para cá, eu posso ter mais... Mas pensando nos recursos de voz e pensando nesse deslocar de ressonância. E o último que eu já falei, que é a articulação, que eu acho que todos eles são recursos para interpretação, para criar vozes, né? Porque o simples fato de eu trabalhar com uma respiração entrecortada, de falar com você, entrecortando a minha respiração, isso já traz um efeito para uma determinada cena que eu preciso fazer, né? E a articulação, por exemplo, eu posso brincar com alguma coisa mais fechada, né? E se eu tenho microfone, fica melhor ainda, né? Estão os dubladores aí, e que tem o microfone, e tem os ventrílocos. Eu vi que vocês entrevistaram aqui. O Arley Santana. Ele foi meu aluno! É? Olha, primeira mão para vocês, né? Ele lembra de mim, eu acho, né? Agora... O Arley, deixa aqui nos comentários se você lembra da senhorita Alessandra Zalaf. Não, eu acho que sim. Agora fala o nome, né, da pessoa. Mas ele, por exemplo, é ventríloco, né? Então tem que trabalhar, né, o caminho de articulação dos lábios, o máximo de articulação dos outros órgãos fonoarticuladores, né? Sim. Inclusive, ele até falou pra gente que tem dentro da ventriloquia, tipo, as bilabiais, que aí eles evitam e às vezes trocam um B por alguma outra que agora eu não vou lembrar qual é. Que são tudo que é mais visual, né? Exato. Então... É o... E o M pelo N O M pelo N É. e o P pelo T. E tem mais algum, eu lembro que eram 3. Porque é só fazer P, B, porque daí tem os pares, né? O Sim. P e o B são primos, que a gente chama, né? Chamaram, não fui eu que chamei. Chamaram de fonemas primos, né? E daí todos eles que... O T e o D também? Tem alguma coisa com o T.
É que P de pato vira T de tatu. Ah, sim. Então, é porque o T não é visível, né? Imagino que todos eles que precisam dos lábios para Sim. mexer, né? Eles Então, precisam- Exato. Não trabalha de outro jeito. Exato. E aí, se você quer saber, vindo de um profissional, você vê o episódio também, que eu vou deixar aqui como último. A gente deixa como último aqui do episódio, que já fizemos essa conexão. Achei incrível, você já estuda mais, né? Porque estamos nesse trabalho. E aí, outra coisa que eu te pergunto, que você fez um negócio aqui que eu talvez eu tenha aprendido mais agora do que em 3 anos. Não, brincadeira. Tô zoando, imagina. Que isso. Mas assim, o pessoal fala, o ator precisa do aquecimento. Você já explicou vamos as voltar para o partes. aquecimento, claro. Mas Porque- aí eu te pergunto, por que o ator precisa do aquecimento? Por que um atleta profissional ele faz o treino constante dele e ele faz um aquecimento, um alongamento antes de entrar na performance dele, na cena dele? Porque ele quer o melhor desempenho. Ele quer que a musculatura renda mais em menos tempo. Então, eu treino constantemente. Isso vale para nossa voz. Então, eu tenho que ter o profissional da voz. Eu tô Sim. falando o profissional que usa a voz para ganhar a grana dele. E não é só o ator, não é só o cantor, não é só o dublador. Eu, Existem fonoaudióloga vários. também, o professor, né, advogado, várias profissões. Uma pesquisa, nem sei se é recente, mas eu falei recentemente numa entrevista sobre que 70% das profissões no Brasil, hoje em dia, dependem da voz. De uma entrevista que eu li. E que daí é bastante gente, Sim. né? E daí depender da voz se você ficar sem a voz, você não ganha seu dinheiro. Né? Mas voltando a falar do aquecimento, por que a gente aquece? Para usar melhor, para proteger o uso e para a performance ser melhor. Por isso que a gente aquece e depois desaquece. Sim. A gente fala menos do desaquecimento, mas também é importante pensar que tem essa função de desaquecer a voz. E por que o desaquecer é importante, já que você entrou nessa Porque daí eu digo para minha laringe querida, que foi trabalhada, exigida, que ela vai descansar. E daí, pensando principalmente em ator de teatro, que tem uma projeção maior, eu já atendi atendo, na verdade, vários atores, mas eu lembro de uma específica que trabalhava num teatro muito grande e que ela usava muito da projeção. Quando ela chegava no meu consultório, quilômetros é exagero, obviamente, mas a metros de distância da minha sala ficava mais reservada, eu ouvia ela chegando, porque ela falava com aquele mesmo padrão. E daí, continuar com o uso, eu tô exigindo sempre mais da minha musculatura. Então, desaquecer é para dizer para a musculatura que ela pode descansar. Diferente do aquecimento, né? O aquecimento, a gente precisa de... Daí, obviamente, pensando no que você vai fazer depois, né? Sim. E os exercícios têm relação com o que vai fazer depois. Mas pensando no ator de teatro, que vai ficar 1h30, 2 horas, às vezes mais, lá na oficina eram mais tempo, né? Mas eu penso em de 15 a 20 minutos em aquecer a voz, para usar de 1h30 a 2 horas, para que eu tenha uma melhor performance. Se eu fizer menos do que isso, eu vou entrar na cena desaquecido. Mas ninguém morre porque desaqueceu, né? Porque não aqueceu, na verdade. Mas a performance é diferente. Eu conheço muitos atores, dos famosos e dos não famosos, que não aquecem a voz. Sim. Daí eu falei assim, mas ele não precisa aquecer porque ele tem um saldo bom de voz? Eu falei, será? Se ele nunca aqueceu, ele não sabe se a performance dele ia ser melhor. Sim. Né? Então, é isso. É pra gente render melhor. Só para completar com desaquecimento, quando a gente desaquece, ele é um pouco mais rápido. Eu não preciso de tanto tempo. Eu posso simplesmente ligar um botão interno e silenciar. O silêncio já vai dizer que eu estou desaquecendo. Eu gosto de dar um sinal mecânico para minha laringe, depois de aula, por exemplo. Né, eu geralmente dou período estendido de aula. Então, eu, além de ficar quieto, porque daí às vezes não nem vontade de falar, né, a gente tem quando usa muito a voz, mas eu faço uns exercícios de baixar a laringe, né? Então, varrer o céu da boca, né? Uma massagem, ficar quieto, dá pra gente fazer uma pressãozinha aqui na mão para desaquecer, mas é pouco. E fica quieto. Ficar quieto é uma bênção para a nossa voz, né? O repouso vocal, ele é importante pra gente. Então, um corredor, um maratonista da São Silvestre, né? Aqueles caras que ganham e correm um percurso enorme em menos de 1 hora. Eles saem dali, eles precisam descansar. Sim. Né? Tem uns que vão para o hospital, inclusive, mesmo com todo o preparo. Então, eu usei, eu descanso. Eu corri, eu descanso. Eu falei muito, eu descanso.
Sim. Né? O exercício que eu mais gosto em questão de desaquecer, estamos falando de desaquecer primeiro, porque voltaremos no aquecer, galera. Mantenha aí a ansiedade, vamos segurar. Exato. Mas é isso aí, entendeu? A gente vai na conversa, no bate-papo. E o que eu mais gosto de utilizar pra desaquecer é o da língua. A gente usa a ponta da língua, igual a Ale fez, exato. E aí eu passo É varrer o céu da boca, né? De frente para trás, céu da boca, língua. 5 vezes já é o suficiente para... Porque é isso, é relaxar para descansar. Sim. Tem o relaxamento do aquecimento, que é para usar a voz. Mas esse relaxamento é para descansar. Então eu faço um pouquinho e silencio, fica, ó, Maravilhoso. pronto para o uso. Isso que é importante, né? Sim. Quando eu falo de desaquecer, eu falo de descansar naquele momento, mas deixar a minha voz pronta para usar novamente, na melhor performance dela. Porque a gente está falando de boas performances, né? Sim. E você vai da região aqui do dente pra trás. Não sei se tem alguém que ficou com dúvida, mas enfim, estamos aí. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E quando a gente fala de aquecimento, uma coisa que até conversamos é que eu gostaria de mostrar o meu aquecimento para o público, que talvez seja interessante, porque a gente fala de aquecimento, mas eu não sei se é válido. Sempre é válido o que a gente escuta, mas a gente nunca sabe se eu faço o que eu falo, não faço o que eu faço. E aí eu pensei em mostrar pra vocês. Eu vou focar mais, né? Eu acho que podemos focar, que a Lei vai estar me dirigindo nesse aquecimento, nesse sentido de um podcast, que é o mesmo aquecimento que eu uso pro teatro e pra gravação, é o mesmo que eu utilizo pra cá, tirando a questão da ressonância. A gente também comentou de ressonância, não sei se todo mundo que tá assistindo sabe, mas quando você tá no teatro e tem a famosa frase, ai, a senhorinha da última cadeira precisa ouvir, é porque sua voz precisa chegar até lá. E pra isso existem exercícios que podem te ajudar a melhorar o seu desenvolvimento. Né? Então, mas vamos fazer um aquecimento aqui. Bora, tô aqui para isso. Assim, a gente vai conversando, né? Tá. Então, primeiro... Como que você começa o seu... Eu gosto de fazer... Eu não sei os nomes, aí você vai me falando. Vou se dando você os saber, nomes. tá bom? Eu adoro criar nomes para exercícios. Se meus pacientes assistirem, eles vão saber. Ah, esse daqui... Porque a gente cria nomes personalizados. Mas ele tem um nome sério. Entendi. A gente faz o nome sério. Tá, beleza. Porque a gente é sério. O primeiro que eu gosto é esse aqui de girar a língua de um lado pro outro pra soltar a articulação, né? Então... Rodar a língua. Não precisa ser muito. Eu, às vezes, tem alguns professores de canto que mandam as pessoas fazerem 20 vezes. Eu acho muito. Porque daí já tensionou, né? Então, 5 vezes, 10 vezes, dependendo do que a pessoa precisa de soltura, tá ok. Vou fazer também. Tá bom. Eu já fiz o meu. Você também já fez o seu. Já fiz. Aqui tá uma coisa mais ilustrativa. Isso, gente, porque daí tem o tempo, né? Exato. Eu faço 5 vezes pra cada lado esse, completando 10, que eu acho que já tá de boa. O segundo que eu faço, que eu aprendi em um dos cursos de dublagem que eu fiz, se chama Miau Muay. Que é pra ajudar na articulação aqui também acho que da bochecha. Posso estar falando alguma coisa errada, se me corrija se eu tiver, tá? Mas eu faço 3 vezes, que é Miau Muay, Miau Muay, Miau Muay. E você faz nessa ordem? Faço nessa ordem. Eu mudaria a ordem já, colocaria um de fonte sonora para você soltar um pouquinho aqui. Tem alguma interferência no final da voz? Eu acho que um pouquinho tem. Tá. Você vai pensando na ordem fisiológica de formação da voz. Eu faria uma vibração antes. Um negócio de um vibrato. Tem gente que tem dificuldade de bater a língua, né? Tem. E como que faz? Tem alguma técnica? Daí treina. Normalmente, quem não consegue fazer essa vibração tem alguma questão muscular, né? E é um fonema que a gente que não tem aqui, né? No espanhol tem o rojo. Em italiano tem o birra, né? A gente só quando vai fazer um modo de falar de época, né? Do tipo radionovela ou compor personagens que são mais antigos, que a gente usa o rá, né? Mas daí tem que treinar, falar deste modo. Sim. Né? Que é uma época da rádio antiga, se falava muito. Radionovela. Pra poder, radionovela, mas a rádio e os cantores, se você pegar cantores da década de 40, 50, né? Eles usam este rr. Então, é um fonema que a gente não tem mais. A gente não usa, porque a gente não fala rádio mais, a gente fala rádio. Sim. A gente não fala porta, a gente fala porta em São Paulo. Ou porta. No interior fala porta, da onde eu vim. E no Rio de Janeiro fala porta, né? No Rio de Janeiro, mas tem também em Pernambuco. Tem vários outros lugares do Nordeste que falam porta, né? Sim. Então tem uma diferença. Eu já fiquei com sotaque agora, desculpe. Imagina. Então de vibrato eu gosto de fazer... Vibração. Ok.
Ótimo. Pode ser na escala, pode ser glissado, pode ser numa música. Tá. Glissado seria... Pode ser... Qualquer desenho que a gente possa fazer. Na escala, são nas notas musicais. Ou daí, eu gosto bem do desenho, assim, de poder brincar com desenho e bastante com música. Porque a música a gente tem a referência melódica, né? Então dá... Não, é só para pensar que não é a performance do cantor, né? Quando a gente faz com a música, tem que ter esse discernimento. Sim. Que não vai achar que é o seu momento rock, né? Para fazer rockstar, para fazer. Mas faz suavezinho. Isso é uma coisa importante que você está fazendo, que é legal. Eu vejo alguns modelos na internet de pessoas, né? Falando e fazendo exercícios. E a pessoa que está fazendo, ela está fazendo errado. Então, qualquer exercício que eu estou... Exercício vocal que eu vou começar a aquecer a minha voz, eu tenho que fazer com menos intensidade. Ele tem que ser menos forte. Então, é uma intensidade boa. Tá. É uma intensidade forte. Se ele é um exercício que vai relaxar, porque ele relaxa a minha musculatura, relaxa aqui, e eu estou trabalhando na variação dos tons, então ele não só relaxa, como ele flexibiliza também. Sim. Isto daqui relaxa. Não, né? Alguém falando com você assim, não relaxa, né? Então tem que ser suave, como você fez. Beleza. Foi meu aluno, gente. É orgulho da Pro. Fico feliz. Graças a Deus, estou tirando nota aqui. Você não precisa mais, né? Já formou. Graças a Deus. E eu acho que de vibrato é o único que eu faço, tudo certo? De vibração. Daí o legal é administrar o tempo. Então, o podcast vai durar 1 hora, 2 horas. Então, é legal pensar nos 15 minutos mesmo de aquecimento. E a gente divide o tempo. Então, eu pensaria de 2 a 3 minutos de vibração. Legal. É o tempo de uma música, né? É uma música. Legal. Não sendo faroeste caboclo, que é um pouco grande. Que aí também não são sendo todas as músicas. Aquela música que é em rap, que tem, tipo, poesia acústica. Não sendo poesia acústica também é interessante. É grande, não conheço. Poesia acústica? É profundo. Eu devo conhecer ou é melhor não? Vou me decepcionar com você? Não. Olha, eu acho que depende do seu estado do dia, depende da versão que tem. Acho que até o Poesia Acústica 10, eu posso estar bem enganado, mas eu sei que pelo menos até o 7, se eu não me engano, tem. Tá. Eu sou aberta a possibilidades. Vou te mostrar depois, que também é 10, 15 minutos de música, mas tem um pessoal bem legal. Então, mas é muito. É muito tempo. É uma música normal, gente. Uma Glória Groove, um exemplo. E uma coisa importante, além da força, é você não forçar o seu tom. Então, a gente começa o exercício vocal no tom que é mais confortável pra gente. Tá. Né? Às vezes, quando as pessoas acordam, a voz acorda mais grave e acha que tem que fazer o exercício logo depois que acorda. Não. Espera a voz acordar. Eu brinco, né? Que é voz de travesseiro, né? Porque todo mundo que dormiu, a voz relaxou. Mas relaxou demais, porque ela descansou. Então, fazer o aquecimento... Ali, ou fazer exercício vocal de treino, logo quando acorda, não é bacana. Tá. Não, você pega o seu tom normal de voz e dele... E canta a música. E, de novo, a performance é do artista. Então, se não é uma música confortável pra você cantar... Daí não canta, né? Não vai fazer o exercício. É uma música, um parabéns a você, né? No tom do parabéns a você que você canta. Tá. Né? Então é uma informação importantíssima. Importante. Beleza. Depois desse, eu faço... Tem um que eu não sei necessariamente pra que é. Que eu faço assim, zio 10 vezes. Zio. Eu tiraria a vogal, deixaria só a consoante. Isso, porque daí não tem. Você falou que eu podia corrigir. Não, por favor. Sim. Ótimo. Professora, uma vez professora, sempre professora. E por que a tirada da... Não, porque eu acho que a vibração da fricativa, deste som do Z é melhor para laringe. Tá. Porque quando a gente vai para vogal, a gente já vai para abertura de saio da concentração da fonte do som e já vai um pouquinho para ressonância, né? As vogais já são mais ressoantes. Tá. Né? Mas também acho bacana. Beleza. Beleza. E... Também daí o tempo só. Tá, tomar cuidado que também muito você queima igual o pneu, né? Fica ali, pegou, né? E eu acho que agora, para finalizar, eu faço o...
conheço esse. Que é para articulação, né? Articulação, exato. E eu colocaria o que você começou com ele, o miau miau. Miau Muay. Miau muai, miau muai, miau muai aqui, porque ele trabalha bastante a articulação e daí ele trabalha também com ressonância. Tá. É um exercício de filtro sonoro. Ok. Gosto. Eu Eu mudo esse essas movimento, coisas porque eu acho que a voz vai se formando, né? Daí você pode fazer lá no começo, miai, 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 e a voz está mais fechada. E agora que você já abriu um pouco do tom, ela já vai ficar mais aveludada. Tá. Fica diferente. Boa. E eu faço esse agora do. E eu gosto também, que é uma coisa que eu sinto, mas eu acho que é uma coisa mais pessoal minha, que também eu sinto que é muito importante, que é. Eu acho um pouco da questão do R. Eu sinto que minha língua pega um pouquinho. Então. Pega onde que R? O R. Caipira? Não. Assim Porta. eu falo normal, mas assim, quando eu quero falar normal, eu consigo falar normal. Normal. É, porque nenhum outro é anormal. É. Exato, pra não ser cancelado aqui. Mas eu sinto que a minha língua trava, às vezes, um pouco. Então eu gosto muito de fazer trava-língua. Então eu faço um rato roeu a Roma do rei de roupa, que aí eu pego bem nesse R do trrr. E depois eu faço um prato de trigo para um tigre triste. Tipo, tigre pra mim é difícil de falar quando não tô aquecido. Então eu gosto É que são desses os dois. encontros das consoantes, né? Daí pode fazer, além das frases, tem. Não me lembro se a gente chegou a fazer, eu acho que sim, lá no Wolf, né? A brincadeira. Pode falar Wolf? Pode falar Wolf, pode falar Wolf. Wolf. Faz parte da sua história, não tem como a gente não. Não, né? Pode cortar também, se for o caso. Cortei. Tô brincando. Tranquilo, pode falar. Mas tem as sílabas, né? De fazer o pratracrá, pré-trecré, Sim. pré-trecré, pré-tricri, protrocró, protrocrô, protrocru. Daí tem bradragrá, bredregré, bredregri, bredregri, Isso. brodrogró, É brodrogru. verdade, Né? eu faço esse daí é esse legal, também antes do. E tem com L também. Sim, bladlaglá, bledleglé. Isso. Eu fazia essa com o Jô, que também foi nosso convidado aqui. E ele ensinou pra Fazer gente. de novo, então. Tá precisando, olha só, o negócio do. Trolei. Do aquecimento. Então, antes de eu fazer os trava-línguas, eu faço bladlaglá, bledleglé, blidligli, blodlogló, bludluglu 5 vezes. Depois bradragrá, bredregré, bridrigri, E tem um que eu bladrogló, gosto que bludluglu. sempre causa um frisson nas pessoas, porque a gente tem que estar atento no som, que é o Sim. fraçachá. Fraçachá. Freceché, frecechê, frecichi, fraçoxó, frussuchu. Fraçachá, Se daí- frexexé, frixixi? Não, então, é o frisson, você caiu na armadilha. É porque se a gente não pronuncia bem, daí a sonância sai diferente, né? Então, Mas é divertidinho. Fraçachá. fraçachá, frexexé, Frecechê, frexexê, fricichi, frixixi, fraçoxó, froçoxó, frossoxô, frossoxô, frussuchu. frussuxu. Que eu faço as vogais abertas e as vogais fechadas, né? Hoje eu também fazia, mas eu dei uma certa ignorada, não vou negar, não. Tá, e esse é meu aquecimento, galera. É isso aí que eu. Aí depois tem os de ressonância no teatro que você pode passar pelo menos De um. projeção, Projeção. né? Ai, tem tantos de projeção. Mas um que eu gosto, eu não lembro, tô tentando lembrar o que a gente fazia pra trazer uma memória emotiva. Aham, gosto. Mas eu não. Uau, ok, começava tipo com uau, aí vai aumentando. Ah, então eu pensei nisso. Me senti a Marrom agora que eu faço o microfone. Beijo, Marrom, assiste o nosso podcast. Por favor, vem pra cá. Que é para trabalhar com os espaços. E a gente brincava, né? Em várias posições Sim. e trabalhando. E aí com esse, você vai tentando colocar a voz aqui, ó, pra sair grande, entendeu? Pra pegar todo o espaço. E a gente começava pequenininho, né? Isso é mais aqui comigo, né? Quer fazer? Vamos fazer junto? Vamos. Respira. Daí pensa num círculo maior. Respira. Moe. Aumenta o círculo. E a gente vai aumentar mais o círculo para projetar mais, com um A. Tá.
Olha É que isso lindo, aí. timbramos, Você inclusive. viu? ó. Olha que coisa chique. Que loucura. Vamos fazer uma dupla sertaneja? Por favor. Ale, porque eu tenho nome composto. Não sei se você sabia dessa informação. É Breno Alexandre meu nome, na verdade. Eu não sou se Breno lembro Oroz. disso. É que Alexandre é bem grande, mas é o nome do meu pai. Pai te ama, inclusive. Ale. Estamos aqui com... O Ale. Ale. Ale ou Ale? Ale. Acho que fecha. Ó. Gosto. Vamos cantar depois? A gente termina com uma música, então. Tá bom. Não, Gostei. é brincadeira, pode cortar. Ah, fechou. E agora, deixa eu pensar em outra coisa que... Ok. Seguinte. Na pandemia, vou puxar algumas perguntas a partir desse momento, que inclusive foi onde nos conhecemos. Tiveram, assim, a nossa voz foi muito para outro lugar. Quando eu tava na época da escola, que eu me formei em 2019, a minha projeção era altíssima, porque você tá numa sala com 25 jovens, você precisa que você seja ouvido. Então eu acho que o nosso próprio corpo ali na manhã já vai te acostumando dentro da sala de aula. Quando chegamos na pandemia, isso foi com Deus, né? Porque a gente começou a ficar dentro de casa, você falava no telefone, todo mundo ali no mic mais ou menos no mesmo volume. E aí, a partir disso, eu vou te puxar algumas coisas, mas antes eu quero perguntar pro pessoal de casa, que eu acredito que, um exemplo, quem ainda não estude, esteja mais ou menos nessa mesma questão ali da época de pandemia. Tem algo que a pessoa pode fazer para que ela comece a trabalhar o instrumento dela além do aquecimento? Te pergunto isso por quê? Porque quando eu voltei da pandemia pro palco, porque eu peguei bem aquela época que estávamos cessando, que foi quando as nossas aulas voltaram, a minha maior dificuldade, sei lá, daquele próximo ano inteiro foi volume, foi projeção. Mas a gente também, quando voltamos, nós voltamos com as máscaras. E daí, as máscaras, elas abafam a nossa voz. Eu brinco que as pessoas perderam a audição na pandemia, né? Entre aspas, obviamente. Porque todo mundo com a máscara aqui, todo mundo faz leitura labial. Sim. Né? Então, quando eu tô falando com alguém, eu faço a leitura labial e a máscara tirou isso da gente. Sim. Né? Daí eu preciso aumentar as minhas expressões, enfim. E a voz abafa. Então, eu ficava com dificuldade de ouvir e as pessoas ficavam com dificuldade de me entender. Porque daí, quando a gente volta pro teatro, ainda com máscara, dentro de casa por 2 anos, pelo menos, né? Acho que trouxe uma dificuldade de projeção. Hoje em dia, eu não sei, assim, os alunos que chegam, os atores que chegam para mim no consultório, não tem tanto essa questão de não conseguir a projeção. Se não consegue, tem alguma questão orgânica mesmo. Tá. Mas não necessariamente... É que em casa a gente, né, queria falar, ia fazer aula, estava todo mundo ali, né? Dependendo do lugar que você mora e do que você tem disponível, né? Então, é mais complicado mesmo. Mas eu sinto pouca diferença hoje em dia. Tá. Mas para o pessoal de casa, acho que tem uma coisa que é... Para os atores, né? Eu acho que ator tem que assistir ator. Né? Então, vale para TV, para séries, para streamers, mas teatro, né? Ator tem que assistir. E daí, entendendo como é que a voz foi criada para aquele personagem. Né? Eu sou muito apaixonada pelo teatro. E tudo que eu vou assistir, eu fico muito, muito envolvida e pensando assim, nossa, olha que estratégia interessante. Que esse ator usou, ou que esse diretor colocou para esse ator, né? Ou aquele preparador vocal. E daí fico eu pensando, se eu fosse a preparadora vocal, o que eu teria feito, né? E aprendo com isso também, né? Então tem essa... Para casa eu acho que é isso, assim, é ouvir, é assistir. E daí vale para os dubladores a mesma coisa, né? Porque a gente aprende muito com outros atores, né? Não tem jeito. Ótimo. Porque eu sinto que essa questão do aquecimento te ajuda muito com a questão do seu vocabulário, da sua fala, que é muito importante em todos os momentos. Eu não digo nem quando a gente tá só atuando, né? Tipo assim, pra um vídeo de apresentação que a gente precisa gravar, se você tem uma dicção negócio mais bonito, mais escutável, né? Audível, já chama uma certa atenção. E você falou agora, me ocorreu uma outra coisa que eu tenho pedido bastante para pelo menos dois atores que eu tô trabalhando atualmente, que é a leitura em voz alta. Então, é uma coisa legal de fazer. Porque tem livro que não é feito para ler em voz alta. Sim. Né? Que é diferente de um roteiro de TV, que é diferente de um roteiro de teatro. Né? Que são feitos para falar em voz alta. Mas tem livros que não. Então, é legal você passar por isso.
de poder ler em voz alta, porque lendo em voz alta a gente domina a nossa voz. Gravar a sua leitura em voz alta te ajuda a ter um feedback disso. Porque a gente tem um estranhamento da nossa voz gravada, né? Então é legal. Como é que eu diminuo esse estranhamento? Ouvindo. Então eu gravo, eu escuto. Sim. Ler em voz alta acho que é uma boa, hein? E essa questão da voz alta, até fazendo mais um gancho aqui para o nosso podcast, um dos exercícios que eu aprendi também em um dos cursos que eu fiz voltado para a dublagem, é que quando a gente lê um livro em voz alta, além da gente ter essa questão de nos ouvirmos, que é muito importante, porque dentro da dublagem a gente está trabalhando praticamente só com a nossa voz, a questão de isso ajuda a movimentação do olho. Então, assim, pra dublagem imagino que sim, né? Exato, porque a gente bate aqui o texto, tem que olhar a boca do personagem, tem que olhar a cena. Então, isso aqui, esse movimento é uma coisa que a gente precisa ter com muita facilidade na dublagem. E isso vem muito da questão de você também ler de qualquer forma, mas pegar um livro que você não tá ali, porque você tem que ter a movimentação da página inteira e ainda em voz alta pra se escutar, você já tá fazendo 2 em 1, olha só. Adoro combos. É isso, porque hoje em dia a gente também sabe que o nosso tempo tá curto, então em vez de você fazer um, fazer outro, já faz os dois de uma vez, já mata 2 coelhos com uma famosa cajadada só. E voltando nessa questão... Uma caixa d'água também. Uma caixa d'água só, pode ser também. Voltando nessa questão da pandemia, como você tá em muito contato com atores que estão ingressando no mercado, eu queria saber como que tá sendo a sua visão no sentido de técnica. Se você vê que o pessoal, talvez que... Isso pode ter ou não influência da pandemia. Se você fala, eu vejo que hoje em dia as pessoas estão com muita dificuldade nisso e talvez a pessoa, tipo... já tendo entendimento, possa melhorar isso até mesmo talvez sozinha, quem não tem a possibilidade de estar com o acompanhamento de uma fono, mas isso eu também do acompanhamento vou puxar um pouquinho mais pra frente. Mas queria saber o que você tá vendo dessa nova geração, talvez. Então, eu vou voltar muito mais no tempo, né? Antes de começar, a gente estava falando da Fernanda Montenegro, né? E teve recente, cerca de 1 ano, um vídeo dela, que foi até uma ex-aluna famosa que postou. E eu comentei na postagem dela, porque era uma filmagem da Fernanda Montenegro no Teatro do Rio de Janeiro, não me lembro se era no Teatro Municipal. Tá. Sem microfone. Importante frisar. Com uma projeção invejável. E daí fiquei eu refletindo, porque daí já não vi Fernanda Montenegro ainda, estou querendo ver no teatro, mas eu já vi Natália Timber, que é da mesma geração, eu já vi, agora eu vou lembrar de nomes, mas as grandes divas do teatro, né, da antiga, e que elas tinham um trabalho fonoaudiológico, sem ser fonoaudiológico, apesar de ter fonoaudiólogos, né? Recentemente morreu a Glorinha Beth Miller, que foi a primeira fono que trabalhou com atores, e agradeço muito, né, porque foi com os livros dela que eu fui aprendendo muita coisa. E a espacialidade no teatro, treino, a gente não tem mais grandes vozes. Eu não vou culpar o microfone disso. Eu não sei se eu culpo alguém disso, né? Mas fico pensando, o ator muito atento às questões físicas, trabalha muito o físico e preocupado com o físico, e tá aí um monte de gente com procedimentos estéticos, que é um investimento financeiro, é um investimento de tempo, tem um resultado talvez mais rápido do que o exercício vocal, né? Porque daí não tem plástica da voz. Sim. Tem exercício. E eu penso nisso, assim, eu falo assim, nossa, mas... se eu for para cena, eu não sou atriz profissional. Eu gosto, não sou cantora profissional, mas eu gosto. Então, assim, se eu vou para este lugar de palco, eu tenho uma projeção? Eu tenho, mas a Fernanda Montenegro, naquele vídeo, fiquei de cara, porque é uma colocação que retumba, que ressoa, que a Bibi Ferreira tinha, que a Marília Pêra tinha. Então, eu não sei se as preparações eram diferentes. Talvez tivéssemos mais preparadores no teatro do que a gente tem. Hoje, o que eu vejo é que os atores vão buscar por conta própria, muitas vezes. Então, eu tenho muitos atores que eu atendo que têm um trabalho, estão em montagens, que na montagem tem alguém para orientar, mas normalmente o fonoaudiólogo tem uma visão mais clínica. Eu estudei teatro. Né? Quando eu comecei a trabalhar com teatro, que a gente conversou um tempo disso, eu estudei Stanislavski, né? que é o cara que a gente aqui... O cara é ótimo, né? Chamar o Stanis de cara. O brother o tio Stanis, eu brinco às vezes, né? O Stanislavski, ele
o método dele foi muito difundido aqui no Brasil e tiveram vários replicadores dele, né? Vocês estudaram isso. Enfim, não sei, assim, não sei, me perdi agora também já. O que eu estava falando? Da questão da ressonância, da Fernanda de projeção, desse trabalho, que eu acho que os atores antigamente se preparavam mais, vocalmente falando. Sim. Né? Então, você estava falando da pandemia, mas eu fico com uma sensação que é mais atrás, assim. Tá. Não é acho uma que coisa a pandemia exclusivamente da pandemia. Não, eu acho que é geracional mesmo, assim. Talvez as pessoas da minha época ali. E a gente tem algo hoje em dia da fonoaudiologia, né? Que tem estudos feitos com muitas coisas e novas técnicas aparecendo e coisas inovadoras, né? Brincando, mas ainda o exercício pelo exercício é o básico, é o mínimo e é preciso. Sim. Eu lembrei o que eu ia dizer, que tem fonos e que eu as admiro, inclusive, né, porque tem um trabalho muito fonoaudiológico, clínico para artistas, mas que, puxando a brasa para minha sardinha, ou para minha história, né, mais do que isso, eu estudei o teatro. Então, eu me sinto confortável de poder, claro, com atores e diretores que eu trabalho, de dar um pitaco na interpretação, porque a voz é o tripé da interpretação, né? Então, voz, texto e corpo é o que vai ajudar o ator na interpretação. Então, se eu não domino a minha voz, se eu não domino o meu corpo, a minha interpretação vai ficar aquém. E às vezes acontece de mexer, e vocês passaram por isso comigo, né? Sim. De mexer em algumas situações vocais e precisar mexer em alguma marcação, ou então conversar com o diretor e falar assim, não seria melhor colocar este recurso? Acredita, deixa eu trabalhar com esse ator desse modo. Vamos ver o que sai. Temos um subtexto acontecendo aqui agora, neste momento. Acredita que eu posso trabalhar com esse ator e o ator mesmo acreditar, né? Que pode trazer um recurso específico para deixar aquela voz mais velha, aquela voz mais jovem, aquela voz, né, para adequar para um personagem. Então, fono no teatro, na minha visão, tem que conhecer um pouquinho de teatro, tem que entender um pouco da atuação, porque eu já vi, por exemplo, otorrinos e fonos falando assim, fulano, você não pode dar aula. Eu falei, oi? Assim, tem um programa para professores do estado, que ele é remanejado da função dele para não usar, tá com problema de voz. O ator vai, né, alguém vai falar para você, olha, você não pode ir para sua peça hoje. O podcast você pode agendar diferente, mas a peça de teatro, uma gravação no estúdio, né? Então a voz tem que estar trabalhada, tem que estar treinada, tem que estar hábil ali, né? Porque a gente tem muitas outras coisas que influenciam a nossa voz que não estão no nosso domínio. Sim. Por exemplo, as alergias respiratórias, que é o meu caso. Clima, às vezes as mudanças. Pode nós estamos numa época do ano muito seca. Sim. Né? Então, tudo isso interfere na voz. Eu lembro de um ator o ano passado que estava fazendo o preparo dele, só dele, né? Da montagem. E ele falou, mas tudo isso tem a ver com a voz? Então, o que eu como, o quanto eu durmo, como que eu vou usar? Eu falei, tudo isso. Ele já sabia porque ele também tinha sido meu aluno. Mas é isso, né? Na hora que você coloca a tua voz em prova, que é o limite dela ali, você vai ver que tudo isso vai interferir. E uma outra coisa ainda que eu faço em cima dessa pergunta, antes da última pergunta que eu tenho para você, é a seguinte. Você diz que falta mais uma preparação dos atores hoje em dia. Hoje em dia não, né? Mas de um tempo pra cá. O que para você seria essa preparação? Além do aquecimento, que a gente comentou que muitas pessoas também não fazem, isso pode melhorar nosso trabalho. O que seria essa preparação que falta? Talvez estudar a partitura vocal? O que seria essa preparação para você? Nossa, é difícil isso. Polêmica! Não sei. Tem muita gente falando muita coisa, né? Legal sobre... Na internet mesmo, né? A área de preparação do ator, ela não é exclusiva do fonoaudiólogo, né? Então, tem pessoas com habilidades específicas, atores com habilidades específicas, professores de canto. E daí, se é um musical, obviamente, tem que ter um professor, né? Um diretor musical e tudo. Mas... Eu fico, às vezes, achando, e daí vai criar uma polêmica que eu não sei. Mas é a sua opinião. É porque às vezes eu acho que tem gente que fala sem saber. Fala demais sem saber.
talvez pela minha formação e no meu modo de ser, eu quero ter certeza daquilo. Então, vou dar um exemplo muito, muito específico, né? Tem um tempo que eu venho estudando o laser, a fotobiomodulação ou laser terapia, enfim. Daí depende do aparelho e tudo. Para a voz profissional, para os atores. Então, desde 2019, não faz muito tempo, mas pegou um pouquinho antes da pandemia. E eu tenho feito muitos cursos. E daí eu vejo muitas pessoas falando sobre que eu preciso de uma qualificação sobre isso. Então, eu fiz um curso me qualificando para. E, às vezes, eu vejo pessoas falando coisas estranhas a respeito, que talvez não conheça muito da técnica ou que não conheça muito do que pode trazer de benefício, porque na odontologia se usa há muito tempo, na fisioterapia se usa há muito tempo, né? Em várias, né? Na medicina se usa há muito tempo, né? O laser de baixa frequência. Então, enfim, eu acho que talvez... Acho que sabe pouco e fala muito. É polêmico, talvez. Não achei. Mas é nesse sentido, assim, que eu... Porque se eu conheço a anatomia e a fisiologia vocal, que a minha profissão me deu isso, eu vou pensar que a voz do personagem que você está fazendo, se ela está te machucando ou não. E a minha grande briga com os atores é isso. Então, daí a parte do ator é talvez um autoconhecimento. Talvez sim. Então, o que falta? Um autoconhecimento do que faz. E como o ator é muito inseguro, né? Tô falando do ator porque a gente está nesse foco, mas a gente profissional de qualquer área que quer entregar um bom produto, eu falo muito isso para os meus alunos e atores e pacientes no consultório. Qualquer pessoa que quer entregar um bom produto, ele fica tenso, ele fica nervoso, ele quer se preparar melhor. E se sabe das fragilidades, ele vai atrás de procurar o que não está bom. Né? Então, a minha articulação não está boa. Né? Hoje eu estava com um paciente que a gente está falando já faz um tempo da articulação dele. Então, tem tecnicamente exercícios para falar. Mas daí eu vi um vídeo na internet que falou para fazer. Beleza, não tem nada contra vídeo da internet. Mas se você conhece a anatomia, você fala assim, bom, eu não conheço essa técnica. Mas o que ela tem de positivo? Ela tem isso. O que ela tem de negativo? Ela tem isso. E daí, talvez seja o conhecimento, então. O autoconhecimento, a autopercepção. Perfeito, respondidíssimo. E aqui... eu tenho aqui. Ó, tenho essa. Eu não queria atrapalhar. Imagina. Pode matar essa aqui e depois vocês usam. Tá bom. Porque senão a gente fica com um monte de garrafinha aberta. Tranquilo. Eu vou colocando vou te servindo aqui uma aguinha enquanto eu te faço a pergunta. Que é o seguinte. Obrigada. Dentro aqui do podcast, nós temos alguns quadros. E o primeiro deles que eu quero chamar pra você se chama Momento Kill. Que é o seguinte. Eu tenho mais uma perguntinha, mas eu vou separar depois do nosso segundo quadro. Momento Kill quando a gente tá num set de gravação e tá rodando, enfim, de repente um diretor pode pedir um momento kill, tipo, dá kill, porque às vezes apareceu um refletor, às vezes o ator errou a câmera e assim por diante. O momento kill dentro do Pode Atuar é um momento em que eu paro pra te ouvir. Então, assim, já estamos chegando quase no fim aí do nosso papo. A pergunta que eu vou te fazer depois do nosso segundo quadro é se é necessário que os atores tenham um acompanhamento de fono, mas aí você segura pra responder. Mas eu quero saber se tem algo de toda a nossa conversa que você acha que talvez seja interessante você comentar no sentido de eu queria muito ter falado disso, não foi citado, ou eu quero deixar esse recado pra quem está nos assistindo em relação a... Ou às vezes você fala, não, acho que tá completinho, acho que faz o sentido que falamos, não achei que faltou nada. E aí você pode fazer um jabá seu. Então, fala das suas redes sociais. Você tem o Camarim da Voz, que é um Instagram que fala muito sobre voz. Você tem as suas empresas, seus consultórios. Então, é um momento seu. Quero te ouvir. Bom, a primeira pergunta que você fez é se todo ator precisa de um fonoaudiólogo. Essa eu vou puxar depois do segundo. Depois. A memória, eu tava segurando a memória aqui, Perdão. Qual que era a outra, então, se falta alguma coisa? Eu quero falar uma coisa assim, né? Que já usando esse momento. Muitas pessoas perguntam para mim se você tem um conselho para dar sobre voz, o que você diria? Toma água. Eu não sei. A hidratação, ela é fundamental pra gente. E em qualquer estágio da água, né? A água líquida, a gente precisa de 2 litros de água por dia. Nos tempos mais quentes e mais secos, pode ser que a gente precise um pouco mais. E faz diferença
na voz. A gente tem o vapor, né? Ou então a nebulização, que daí é o estado gasoso da água, também é super importante. Se eu não tenho um umidificador na minha casa ou não tenho nebulizador, né? Eu pego uma garrafinha, uma xicrazinha, né? Coloco no meu micro-ondas e fico naquele vaporzinho. Porque nesses dias secos, é um pouco mais complicado. Então, se eu tivesse que dar um conselho que eu não dei, é beber água. Apesar que a gente bebeu água bastante aqui. Ó. Fica hidratados. Adorei. Eu vou colocar #hidratados. Maravilhosa. Nas minhas redes sociais, o meu Instagram é Ale Zalaf. Eu tenho uma empresa que é a Vocalis, Voz e Expressão, então @ o Camarim da Voz. E durante a pandemia, falar muito rápido disso, que foi uma coisa muito bonitinha que nós fizemos, eu com a Nádia Vilela, que também é fono. A gente fez durante a pandemia, que a gente não podia sair, e resolvemos comemorar o Dia Mundial da Voz, que acontece dia 16 de abril, com o Voz que Conecta. Então tem muitos vídeos, tem coisa muito bonitinha. A gente não tem nutrido muito, mas é um desejo meu de poder nutrir um pouco mais ali. E tem conteúdo já lá, então. Tem umas coisas. Foi muito legal nesse último ano, né, de pandemia, que nós fizemos várias entrevistas com pessoas muito legais, que valem a pena a gente poder ver. O Josemir, que esteve aqui, Josemir Kovalik, o Marco Antônio Pâmio, o Kleber Montanheiro, eu vou esquecer de um monte de gente, o André Garoli, tô esquecendo de pessoas, já a Jussara Moraes, enfim, várias pessoas. Tem um conteúdo muito gostosinho lá de falar de teatro e foi muito meu momento blogueira. Tá lá. Exato, tá aqui, tá lá. Tá lá. Maravilhosa. E além disso, acho que eu vou até aproveitar o seu momento aqui pra falar pro pessoal que também talvez não tenha muito negócio do estudo. Que sempre antes de uma apresentação, seja o que for, seja você gravar um vídeo para suas redes sociais, seja para você gravar um podcast ou até mesmo para você atuar em alguma das ramificações, evite comidas gordurosas, então exemplo, derivados do leite, evite chocolate, castanhas pra evitar, é pra consumir, pra evitar, né? Porque castanha... um pouquinho, né? Mas dá uma energia, né? Sim. Daí a castanha, mas daí a gente contrabalança com suquinho de laranja, uma maçãzinha, né? Tem alimentos que vão interferir. Acho que isso é mais importante também de falar. Tem alimentos que podem ajudar a voz, pra gente falar na sequência, e alimentos que não vão ajudar a voz. Então, a água é algo que ajuda a gente, né? Como um suco de laranja, se você não tiver nenhuma questão gástrica. Né? A maçã é famosa. Sim. Mas as pessoas acham que a maçã melhora a voz. Não é que a maçã melhora a voz. O que melhora a voz é a sua atenção geral na sua saúde vocal. E que eu brinco com o termo do saldo vocal, né? Um termo que eu criei para explicar para os alunos que todo mundo tem um saldo. Sim. E daí o saldo vocal ele sofre influências, como o saldo bancário. Ele sofre influências do que a gente faz para nossa voz. Então, se eu tô com sono em dia, se eu tô com a minha alimentação em dia, se eu tô hidratado, se eu estou... falei já alimentação. Então, esses dormir, 3... hidratado, Daí eu consigo estar bem com a minha voz. E antes de usar a voz, pensar assim, foi ótimo você ter colocado, foi meu aluno. Umas 2, 3 horas antes, né? Evitar esse tipo de alimento. Umas 2 horas antes, né? Tá. Porque aí também não empapa aqui o negócio da garganta. Mas é só fazer um teste, né? Come um alimento e fala assim, vai falar depois, canta depois. Vai ser difícil. Exato. Né? Então você tem que se estudar. Puxando um gancho pra conversa. Pro, o momento que foi ótimo. E agora, antes da última pergunta, eu vou te chamar já o segundo quadro do Pode Atuar, que se chama Responde ou Improvisa. Então é o seguinte, eu tenho algumas perguntinhas aqui sobre você, sobre jobs. E você tem que responder a primeira coisa que vier na sua cabeça. Então é um ping-pong, eu te pergunto, você responde. Pode dar uma resposta, tipo... essa é a minha resposta por conta disso. Não precisa falar, tipo... Sei lá, vou te perguntar aqui um exemplo. Qual a sua cor favorita? Azul. Mas você pode falar azul por conta do não sei o que. Exato. Tipo, é azul por conta de não sei o que, segundo a nossa produção. Então, é isso. Se não souber uma resposta, vai ter que improvisar uma. Tá bom? E pode ser mentira? Eu posso usar o meu momento atriz? Pode. Você só mais, só melhor. Será que passa? Exato. Ai, já pensou? Ela pode atuar. Olha só. Pegou? Eu peguei o solo de bateria pra você. Perfeito. Você tá pronta? Não sei. É assim que eu gosto. Então vamos lá. Ale Zalaf responde ou improvisa. Projeto dos sonhos em trabalhar.
Pode ser qualquer coisa, pode ser tratar alguma pessoa que você gosta muito, pode ser talvez estar em uma peça que você é apaixonado e você gostaria de fazer parte daquilo como fono. É continuar trabalhando com isso. É o meu máximo, assim, de poder trabalhar principalmente com atores e peças de teatro. Mas eu não tenho um específico, assim. Tá. Daí quando acontece, eu falo assim, eu queria aquele lá. Aham. Às vezes eu vou... É um conhecido, eu falo, por que você não me chama? Que eu vou até... Eu pago pra ir. Não, pagar não. Mas assim, tem projetos que você fala assim, gente, eu queria fazer parte desse projeto, né? Entendi. Ótima resposta. O projeto que você mais gostou de trabalhar até hoje? Nele, no caso. Não consigo escolher um, não. Porque são muito sazonais. Eu vou colocar... o Teatro Oficina foi, como eu disse lá, né? Nossa, isso foi um divisor de águas. Poder conhecer muitas pessoas que eu conheci de lá, trabalhar com elencos grandes, conhecer o Zé Celso, que é uma pessoa icônica e assim... Tem um botão que virou antes do Zé, depois do Zé. Sim. Eu não tenho não tinha, né, uma relação próxima com ele recente, né? Mas no meu começo, assim, tenho histórias gostosas de lembrar. Então, quando ele faleceu, eu fiquei mexendo na memória ali de coisas importantes que aconteceram. Então, é um lugar que eu gostei de trabalhar. Mas tem pessoas que eu gosto muito de trabalhar e daí eu acho injusto eu citar uma só. Sabonetou, mas eu vou deixar porque eu te amo. Não, sabonetei não. É porque são projetos, por exemplo, acontece um projeto que a gente fez juntos, né, lá na escola, que foi uma delícia fazer. Daí eu não posso desprezar isso. Entendi. Né? Tudo bem, eu me apaixono pelos trabalhos. Pelos trabalhos, né? E daí tem isso, tem elenco que a gente, né, tem uma afinidade maior, tem elenco que a gente tem uma afinidade menor, tem diretores, enfim. É muito difícil Tudo certo, de falar. tudo certo. Não sabonetei, você Tá pode... tudo certo, tá bom. Fiz vozes aqui. O trabalho ou o projeto mais difícil que você fez até hoje? Eu acho que todos eles têm uma dificuldade. E você vai falar que eu sabonetei de novo, mas não é. É porque todos eles têm desafios. Então, se não é o desafio... Teve um projeto que eu não vou poder citar nomes, mas com muitos famosos. E que daí... Tem atores famosos que são muito generosos e agradeço todos eles que eu trabalhei por isso, mas não vou citar nome para não ficar específico. Mas tem pessoas muito difíceis. E daí o meu trabalho entre eles, né, é direcionar e às vezes corrigir. E daí tem gente que não consegue ouvir que ele não está tão bom assim. Então tiveram duas situações em dois projetos diferentes, com pessoas, não foi o projeto. Sim. Mas um deles é um gosto amargo que vem na boca quando eu falo, porque eu tenho a sensação que ele me boicotava ali. Entendi. Até o momento em que eu falei, bom, quem que é ele dentro deste contexto? Daí entendi o contexto dele, tentei dar um passinho para trás, colocá-lo na minha e mudou. Porque eu entendi que ele tinha talvez um desejo de estar ali aonde eu estava, mas quem tinha me contratado era a produção, a direção, né, do espetáculo. Então foi muito difícil. Um outro que beirou um surto, e também vou poupar, mais famoso, e vou poupar os nomes aqui, mas que o diretor pediu para eu falar nominalmente, fala com o fulano, porque a gente vai fazer um negócio aqui que não tá legal na cena. E daí eu fui falar com o fulano, e o fulano foi extremamente grosseiro comigo. Grosseiro, assim, eu estava mais no começo da carreira do que agora, né? E daí, óbvio que, como eu disse também, que a gente fica inseguro, né? Quando você tem um projeto que é uma coisa muito legal e que você quer entregar um bom trabalho, alguém te dá um... Eu tava torcendo para não chorar na frente dele, porque eu não queria dar esse gostinho. Depois ele veio se desculpar, veio até meio pegajoso demais, assim... Mas é isso, assim, não tenho nenhum projeto que foi ruim, mas algumas pessoas que deixam um gosto amargo na boca. Maravilhosa. Que não é café. Se fosse café ainda teria Ainda um tava ponto bom, positivo, né? exato. Uma música que você goste. Eu gosto de muitas músicas. Tem um estilo específico, eu escuto muito MPB. Pra você hoje, assim, que eu falei, a pergunta veio na sua cabeça agora, assim. Ai, poxa vida, é tão... Eu gosto muito de músicas que eu gosto de ouvir, músicas que eu gosto de cantar. Então, músicas que eu gosto de cantar, só não me peça para...
Eu gosto muito de umas músicas do Milton Nascimento. Eu tava com o Milton Nascimento muito na minha cabeça esses dias. A Resposta é uma música que eu gosto. Mas tem muitas outras, assim. Muito. Eu gosto muito de música. Eu gostei. Milton Nascimento já é uma boa resposta. Então, Cais é uma música que eu tava ouvindo, né? E é a voz dele, né? Eu sempre fui muito apaixonada pela voz. Eu sou apaixonada por vozes. Eu já me apaixonei por várias vozes. E a voz do Milton Nascimento é uma voz que eu me apaixonei muito nova. Eu tinha um professor no colégio, né, que hoje já não chama mais colégio, denuncia um pouco a minha idade. Fundamental 2, que chama? Não, ensino médio. No ensino médio, corta essa parte. No ensino médio, que é o Janu, lá do interior, lá de Piracicaba, que ele tinha um timbre muito parecido. E era uma voz também apaixonada. Então, acho que a minha paixão antiga com o Milton Nascimento... Vem do seu eu tava da memória ouvindo afetiva. muito. Tava ouvindo bastante Milton. E para cantar, eu gosto de cantar... eu gosto de cantar Marisa Monte, mas não chego ali. Gosto de cantar Maria Gadu, chego mais ou menos. Né? Mônica Salmazo, Maravilhosa. Um objetivo. Um objetivo, criar meu filho bem. Fofa. Um ator. Um ator... Que você goste. Um ator pra você... Ai, nossa, daí você me pega, né? Porque tem tantos atores, você... Te faço pique depois. Depois a gente conversa. Não, eu vou pensar dos atores das antigas para não cair nessa aqui. Tem um ator que tem uma parte da minha história, eu já falei em vários momentos isso, que é o Genésio de Barros. Que logo quando eu comecei, com a Lúcia, inclusive, ele fazia uma peça de teatro que chamava-se O Fingidor. E a Lúcia me colocou para fazer um trabalho com ele de preparo vocal. Então, ele foi o primeiro ator famoso, que já era famoso na época, que eu fiz um trabalho vocal. E eu acho que nem sabe quem eu sou, né? Ou não lembra, enfim. Quer dizer, acho que agora já sabe, porque... Enfim, corta. Eu dei um fora com a esposa dele, com a Marisa, que é uma graça, que eu já conheci num projeto de trabalho, contando justamente essa história, mas não sabia que ela era casada com ele, né? Poderia ser... Eu só não atuei porque eu fui de verdade, então não entrou no outro quadro. Mas daí o Genésio é um ator que eu acho ele excelente no teatro, acho excelente na televisão, acho excelente no vídeo. Né, no cinema, assim. Então, para mim, é um ator completo. Ator menino. Ator menina? Atriz, você vai perguntar? Vou perguntar, mas já é a próxima resposta, então próxima pergunta, então pode responder. Então, nós temos uma diva no teatro, que é a Fernanda Montenegro, né? Que não dá para fugir dela. Mas igualmente do mesmo naipe ali de experiência tem a Natália Timber, que eu já assisti ela em várias vezes e tem esse domínio da voz. Puxando mais para perto, que eu amo muito, porque são pessoas do meu convívio, e daí eu não falei dos atores do convívio, mas tem vários que eu admiro muito, que trabalham lá na escola, que eu sou muito fã e que não falei. Mas de atriz, assim, mais próxima, a Sandra Corvelloni, que é uma atriz que, né, que desponta aí. Sim. É a nossa representante de Cannes, né, com a Palma de Ouro, enfim. Lembrei dela, assim. Um beijo, Sandra. Beijo, Sandrinha. É uma querida. Acho que eu encontro com ela daqui a pouco. Manda um beijão pra ela. Não conheço ela, mas manda um beijo. Né? Vai que... Mas tem vários também. Né? A Flávia Pussi, que estou trabalhando com ela na direção. Né? Tem muita gente boa. É difícil escolher um, né? Aqui eu gosto de ver você nesse momento mais... Careteiro. Fazendo as caretas de tempo. Exato, pode ser. Um indicado ao Oscar geral. Pode ser ator, atriz, filme, música, direção, de qualquer ano também. Não precisa ser do último. Pode ser um filme estrangeiro? Pode. Eu vou lá longe. É um filme que marcou muito a minha história, na minha vida, quando eu assisti a primeira vez no cinema. Depois vocês procuram um ano, acho que você nem tinha nascido ainda, que chama Cinema Paradiso. É muito, muito, muito interessante esse filme. Acho que vale a pena buscar. Não sei se tem em algum lugar, mas eu assisti em vários momentos da minha vida. Tá na hora de assistir de novo ele. Porque ele fala muito do cinema, ele fala muito do teatro. Então, se tiver que escolher um filme... Gosto também do Sonho de Liberdade. Eu gosto de muitos filmes também. Mas respondeu. Esse primeiro é um marco ali de pensar na atuação, né? Um filme. Sim. Uma série... Nacional, estrangeira, qualquer série. Uma série. Menina, eu fiquei tão impactada com uma série que eu não consegui parar de assistir,
que é a Nada Ortodoxa. Eu não dava nada pro título, né? E talvez a capa que eles tenham escolhido ali, mas eu não consegui parar. Eu fui dormir 3 da manhã num dia que eu tinha que acordar às 6. Eu me odiei por isso, mas eu amei, assim. Tem várias outras, mas essa foi a que me laçou ali e eu me arrependi de não ter. Quero assistir de novo, não assisti ainda novamente, mas eu gosto de séries românticas. Entendi. Mas ela é do lugar da mulher ali, relacionado com religião, das imposições. Eu achei muito interessante. Nem sei de que ano que é, mas é mais recente que o Cinema Paradiso. Tudo bem. A gente coloca aqui... Eu sou old. Ok. Um livro. Um livro que marcou... os Harry Potter da vida... Poucos, acho que o primeiro mais do que os outros, mas depois que virou filme, daí eu confesso que eu... Largou mão. Mas eu tenho um livro que, quando eu era jovem, que eu já fui jovem um dia, que também me absorveu, assim, me colocou numa caverna que eu tive que... Eu tive que terminar de ler, as pessoas ficaram me procurando. A gente estava em Campos do Jordão com a minha família, eu era... adolescente, jovem, não sei que idade que eu tinha, mas estava com a minha família em Campos do Jordão e fiquei na sacada lendo e sabe filme que vai mudando o dia, né? Vai abaixando ali. A minha sensação agora de lembrança é essa, que eu queria terminar de ler o livro, que é do Marcelo Rubens Paiva, um livro que chama-se Blackout. Mas porque ele me absorveu na história. Não escolheria para ler o resto da minha vida este livro, né? Tinha outros, O Admirável Mundo Novo é um que também me impactou muito. Mas é um livro que eu falei assim, nossa, gente, eu não queria terminar, né? Não queria que anoitecesse. E daí me tirou do lugar ali. Boa. O que te incomoda? Injustiça. Rapaz, eu fico doida. Uma pessoa. Uma pessoa. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Ai, meu filho. Desculpa, marido. Mas o filho é entendível, o filho é entendível. E agora, para finalizar, uma frase. O mundo é bom, Sebastião. Nando Reis? Nando Reis, mas eu também gosto do Ferreira Goulart, né? Que fala que a arte existe porque a vida não basta. Eu gosto dessa também. Se deu bem. Ótimas respostas. E agora é foda, né? Agora, para finalizarmos o papo, agora você pode responder a pergunta se todos os atores precisam... Ai, olha, já tinha até esquecido. Estar aí, né, junto com um fonoaudiólogo. Ter o acompanhamento, no caso. Eu acho que todo mundo vai se beneficiar, se tiver. Então, não acho que é todo mundo que precisa ter. Mas eu sempre digo em aula, talvez você se lembre, que o ator, principalmente, porque é uma profissão que exige muito de vocês, muito corporalmente, muito vocalmente, precisa de 5 profissionais. Eu acho que um ator tem que ter um fonoaudiólogo para chamar de seu. Porque qualquer urgência que tenha, sabe para quem recorrer, que não é alguém que sabe sobre você, né? Sim. Um médico, né? Um otorrino, um clínico geral, que também, nos momentos de crise, você possa recorrer. Eu brinco, um pajé, um líder espiritual, um padre, um pastor, um guru, para dar vazão para essa parte espiritual. Acho que para o ator que está muito, né, é muito bombardeado de muitas coisas, de muitas emoções, eu acho que precisa. Um psicólogo, um terapeuta, para poder dar conta justamente dessas coisas. E eu estou esquecendo de um, que eu falei que eram 5. Esqueci. Pode ser o Breno do Pode Atuar Podcast, o melhor podcast do Brasil. Pode ser. E daí eu vou lembrar, a gente vai editar isso. A gente coloca uma voz de Deus aqui. Esqueci. Um fisioterapeuta, meu amor, exato. Um fisioterapeuta, obrigada. Você foi meu aluno também. Um fisioterapeuta, um massagista, alguém que possa cuidar do teu corpo, um professor de dança, né? Mas que dê faça esse complemento, né? Então, respondendo se precisa, eu acho que sim. E percebo que sim, e tenho atores que já trabalham comigo há anos, que tem um projeto e precisa de um suporte, estou eu lá, seja para tirar uma dúvida, seja para fazer um pronto-socorro. Sim.
Eu não sou médica, mas eu atendo num SOS muitas vezes. Já aconteceu a gente de ligar de Brasília, gente que tá entrando no teatro e falar, o que eu faço? Eu já te liguei do hospital, estando há uma semana Verdade. de entrar em cartaz. É verdade. Então, assim, ter pessoas na vida de referências, né? Essas pessoas que eu citei, que acho que para o ator é importante como referência. Acho legal. Ah, maravilhosa. Gente, mais um aulão aqui pra vocês, tá? Então já se inscrevam aqui se vocês gostaram. E pro Ale Zalaf, te agradeço muito por ter topado. Eu que agradeço. E bate-papo. Muito bater mesmo. esse papo, no caso. E espero que você tenha se divertido e gostado. Muito, muito, muito. Tenho um carinho muito especial por vocês sabem disso, né? Todos da produção. E agradeço muitíssimo. Porque foi muito bom. Muito obrigado, Pro. Obrigada. E é isso, não se esqueçam, se você tá vendo esse episódio no dia e na hora que saiu, que temos um conteúdo exclusivo com a Lê no nosso TikTok, já saiu, tá? Onde ela conta uma situação aí, onde ela teve que atuar, que o nome do quadro é Resenha de Coxia. Se já passou uns dias que saiu esse episódio, também já está disponível lá no nosso Insta, com uma capa lindérrima, feita exclusivamente por mim. E é isso, a gente se vê semana que vem em mais um episódio muito especial do Pode Atuar.